Bom, então o primeiro problema que a gente vai resolver é o problema da camada limite laminar em convecção natural. Então essa camada limite, ela é uma camada limite sobre uma superfície vertical, né? Então posicionada verticalmente, ou seja, alinhada com o vetor gravidade, que aponta para baixo, certo? E a solução pelo método de similaridade, que é análogo ao método desenvolvido pelo Blasius, ela foi proposta em 1953 por esse autor aqui, né, considerando que o meio estava em repouso, ou seja, o infinito igual a zero. Né? Então, vocês devem se lembrar lá da solução de similaridade para a convecção forçada, né, que nós definíamos uma variável dita variável de similaridade, né, que continha as coordenadas y e x aglutinadas numa mesma variável, certo? E a ideia de se fazer isso, né, que é o que foi proposto pelo Blasius, era de transformar a equação, o sistema de equações, né, a equação diferencial parcial, numa equação diferencial ordinária, que era resolvida, portanto, por essa variável eta, e depois isso era retransformado de volta para as variáveis originais x e y, certo? Então, em outras disciplinas, né, eu acredito que vocês vejam até a solução de Blasius em mais detalhes do que a gente chegou a ver aqui na disciplina de transmissão de calor. Na verdade, a gente viu com pouquíssimos detalhes, né? O que a gente fez foi uma solução mais aproximada, né? Mas o que importa para nós, do ponto de vista, novamente, de resolução de problemas de projeto térmico, são as relações entre as grandezas de interesse, né? Por exemplo, quem fizer a disciplina de convecção na pós-graduação, com certeza vai ver esses métodos com um pouquinho mais de detalhes, porque uma disciplina de pós-graduação pede esse formalismo maior, certo? Então, a solução ela é buscada, a solução por similaridade, né, como é colocado aqui, ou seja, existe uma relação entre a velocidade em qualquer ponto pela velocidade de referência, que é aquela velocidade que a gente obteve pela análise de escalas, uma relação funcional entre essa razão de velocidades e o y sobre delta, e o y sobre delta ele é proporcional à variável de similaridade eta, certo? E dessa análise obtém-se uma expressão para o crescimento da camada limite, né? O crescimento da camada limite de convecção natural com o fluido em repouso, ela é dada por essa expressão aqui, ou seja, o delta de x sobre x é proporcional a 1 sobre a raiz quarta do Grashof-x. Isso aqui é bem semelhante, né, do ponto de vista de relação, com o que era o que fora obtido lá para a convecção forçada, porque lá o que a gente tinha, vocês vão se lembrar, era um delta de x sobre x é proporcional a 1 sobre a raiz quadrada do Reynolds x, né? Então, os números adimensionais, obviamente, mudam, porque os fenômenos são diferentes, né? E o expoente muda também. Ele era 1/2 para convecção forçada, agora ele é 1/4 aqui para convecção natural. Mas ainda é uma relação do tipo proporcionalidade x número adimensional elevado a alguma potência, certo? Tá? Então aqui é a forma como o Ostrach obteve, né, os perfis de velocidade e de temperatura, né, para ser resolvido pelo método de similaridade. Não importa muito, o que importa para nós é o resultado que ele obteve, certo? Então aqui nós temos um gráfico para velocidade adimensional em função da variável eta, que é a distância parede adimensional, e também a temperatura, né? A temperatura adimensional no eixo y aqui, em função da mesma variável y adimensional, tá? Que aparece aqui no eixo x, tá bom? Então, vamos olhar primeiro para o gráfico da esquerda aqui, o gráfico da velocidade, né? Nós temos aqui uma função
f', né, que é uma função da variável de similaridade, que contém a velocidade u aqui. Então, todo esse termo aqui serve, só para título de entendimento, como um parâmetro para adimensionalizar a velocidade u, certo? E aqui no eta, né, eu também tenho o y sobre x vezes o Grashof x sobre 4 elevado a 1/4, mas eu posso imaginar o seguinte: para uma posição x, e lembre, posição x é a posição que sobe, né? Imaginando que a placa seja aquecida, ela sobe na mesma direção em que cresce a, a camada limite, certo? É a coordenada na vertical, x, né? Enquanto que o y é a coordenada na horizontal, ou seja, a coordenada na transversal do crescimento da camada limite. Então, posso pensar que o seguinte, né? Para um x fixo qualquer, sei lá, 10 centímetros a partir do zero do bordo de ataque da placa, certo? Então, para uma variável x fixa, o que eu tenho aqui no eta é uma distância da placa y, certo? Então, aqui ele vai correr, né? Zero é a parede, ele vai aumentando, né? Na verdade, para um x fixo, perdão, para um x fixo, o que vai aumentando é o y, né? Então, se a gente escolhe um número de Prandtl qualquer aqui, vamos pegar esse aqui, 0,7, né, que é para o ar. Eu vou ter zero na parede pela condição de não deslizamento, vou me afastando da parede. Os efeitos viscosos vão ficando menos importantes, o empuxo vai ganhando força, né? Vai ganhando força porque aqui o ar, digamos assim, ou o fluido ainda está bem quente, então ele tem aquela força motriz para ele se movimentar, e à medida que a gente vai se afastando da parede, a temperatura vai diminuindo, a força de empuxo por unidade de volume vai diminuindo, e ele vai tendendo naturalmente até o zero, que é a velocidade na região externa da camada limite, certo? Tá? Então, aquele perfil de temperatura que a gente viu, perdão, de velocidade que a gente viu qualitativamente lá no início do capítulo, ele aparece aqui com a solução da equação governante, certo? E nós percebemos aqui uma série de perfis, certo? Uma série de perfis, cada um deles para um número de Prandtl diferente, né? Então aqui 0,7, 1, 2, Paraná, até 1000, e o 0,01 mais proeminente aqui, né? Então, notem, né, eu até botei aqui, ó, que o campo de velocidade também é influenciado pelo Prandtl. Obviamente ele é influenciado pelo Prandtl porque o Prandtl influencia na equação de energia, que é a equação para quem a gente tira a temperatura. Ora, se a temperatura agora também aparece na equação da quantidade de movimento, é natural que a velocidade também dependa do número de Prandtl, né? Então, isso agora é muito importante, né? Tá? E o número de Prandtl maior, né, significa, a gente é fácil raciocinar assim, mas a gente pode imaginar que para um alfa fixo, né, como o Prandtl é ni sobre alfa, então para um número de Prandtl maior, maior é a viscosidade e maior é a resistência ao movimento, por isso os níveis de velocidade não são tão elevados, tá? E aqui a gente tem os perfis de temperatura. Lógico que a temperatura começa do 1 aqui, porque é uma temperatura reduzida, né? Então quando estamos na temperatura da parede, que vai ser Ts menos T infinito sobre Ts menos T infinito, vai ser 1, e nós temos os perfis de temperatura aqui correspondentes ao número de Prandtl, tá? Então, esses gráficos aqui, eles são gráficos verdadeiros, ou seja, não são linhas meramente qualitativas, não. Esses dados aqui, né, tanto de eta, né, quanto de velocidade dimensional, quanto de temperatura dimensional, eles podem sim ser usados para se obter valores locais, tanto de velocidade quanto de temperatura, tá? E, obviamente, se nós derivarmos, digamos assim, de posse desses perfis, né, de temperatura, se nós derivarmos esses perfis de temperatura junto à parede, nós temos, obviamente, o coeficiente de transferência de calor, que é o que nós queremos, né? E esse coeficiente de transferência de calor está aqui, ó, né? É o número de Nusselt, coeficiente de transferência de calor adimensional, é o seu produto, né,
H local vezes x sobre K, onde o H é o fluxo dividido pela diferença de temperatura Ts menos T infinito, e o fluxo, que é o que importa para nós aqui, porque nós temos o perfil de velocidade e queremos derivá-lo, está aqui, tá? Menos K dt dy. Então, a ideia toda é pegar esse perfil de temperaturas que é dimensional, né? del T, del y, y igual a zero, e transformá-lo no perfil de temperaturas adimensional em função da variável eta, né? Então, quem é esse dt aqui, né? Escrito em função do t estrela? Ele vai ser ts menos t infinito vezes o dt estrela, que é o que está aqui, ó. E o dy vai ser escrito em função da variável eta, né? Porque, só vou voltar aqui um slide, olha a variável eta aqui, ó. Ela é y sobre x, né, vezes esse Grashof x sobre 4 elevado a 1 quarto. Então, o dy vai ser x vezes Grashof x sobre 4 elevado a 1 quarto, vezes o deta, que é exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Grashof de x, né, sobre 4 elevado a 1 quarto. Aí, o ts menos t infinito da definição do t estrela vai cortar com ts menos t infinito daqui, né? O sinal de menos daqui vai continuar existindo aqui, e o x que vinha da transformação de y em eta, né, aqui no deta, vai acabar cortando com esse x que eu tenho aqui, que é o comprimento característico para dimensionalizar o h. Tá? Vocês podem fazer essa conta depois por conta própria para ver realmente que isso que a expressão resultante vai ser essa daqui, tá? Então, lá do gráfico, né? Voltando ao gráfico mais uma vez, a gente consegue observar que o dt o dt estrela dy, y igual a zero, né, é a inclinação desses perfis aqui na parede, certo? Ou seja, ele vai ser uma função do número de Prandtl, né? Porque o número de Prandtl muda, essa inclinação aqui na parede muda também. Então aqui está sendo substituído esse dt de eta em eta igual a zero por essa função que é menos g de Prandtl aqui, tá? E aí essa função g de Prandtl, ela é passado, é um ajuste por ela, certo? Ela é uma função ajustada em função do número de Prandtl, ou seja, a inclinação desse perfil de temperaturas aqui em função do número de Prandtl, tá? E com isso a gente tem a nossa primeira relação para calcular o número de Nusselt local, né, o número de Nusselt local, o coeficiente de transferência de calor local, em função do número de Grashof local, né, e do número de Prandtl, tá? Mas é lógico, né, que o que nós queremos, assim, de novo, para projeto térmico de sistemas, equipamentos e tal, é um coeficiente de transferência de calor médio, né? Então, aquela função complexa lá, número de Nusselt local, ela pode ser integrada, por exemplo, de 0 a L, que é o comprimento da placa, né, para achar um H médio. E aquele perfil local, ele é substituído aqui, né, vou colocar mais uma vez, o Grashof de x local, né, sobre 4 elevado a 1 quarto de Prandtl, ele é integrado, ó, ele é integrado aqui e resultando nessa expressão, tá? Ou seja, tanto faz usar essa expressão calculando o número de Grashof para toda a extensão da placa, né, referente a toda a extensão da placa, vezes a função g de Prandtl, que é esse ajuste aqui, né, ou simplesmente eu posso identificar que o número de Nusselt médio, né, o número de Nusselt médio, que vai ser o H médio vezes L sobre K, é 4/3 do número de Nusselt local no final da placa, certo? Tá? E aqui tem uma certa semelhança com a convecção forçada, porque se vocês lembrarem, né, o número de Nusselt médio ao longo de toda a placa na convecção forçada, ele é 2 vezes o número de Nusselt local no mesmo L, só que no final da placa, né? Então, essa é uma semelhança aí desses fenômenos, tá bom? Então,
Então já bateram os 15 minutos aqui, eu vou terminar esse vídeo.